Um bom dia a todos que estão aqui, né, no grupo Six, no grupo, para mais uma reunião, né? Como é bom, como é gostoso acordar e saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Buscar cedinho, como é gostoso ouvir esse silêncio antes de começar toda a correria, as atividades do dia, né? Buscar a presença do Senhor, estar em sua presença, ouvir a sua voz, né? A mensagem que Deus tem preparado para nós agora. E se você acordou mais cedinho, buscou a Deus somente em você com Ele, como é gostoso passar essas primeiras horas ao lado do Senhor. Isso faz toda a diferença, né? No nosso dia, na nossa semana, na nossa produção, para o nosso ser, para a nossa vida mesmo, aquilo que nós iremos desenvolver, né? Sejam as atividades ou até mesmo, né, o fortalecimento do nosso caráter. Então, sejam todos bem-vindos e hoje eu trouxe como meditação o livro de Provérbios, no capítulo 31, que, que fala, né, sobre a mulher virtuosa. E eu gostaria que vocês pensassem pelo menos duas mulheres que passaram na vida de vocês, que marcaram a vida de vocês, né? E eu tenho certeza que o que essas mulheres marcaram em nossas vidas não foram os grandes feitos que elas realizaram, mas a sua generosidade, a alegria, o serviço, o cuidado, o caráter, a fé, né, genuína que compartilharam conosco. Então, se vocês pararem e pensarem nessas mulheres, vocês vão lembrar, né, de alguns atos, alguma coisa que elas contribuíram para a nossa vida, seja aquela alegria, né, essa fé genuína, e a gente passa isso e tem como um exemplo também, né, como é gostoso estar ao lado de pessoas assim. E em Provérbios 31, antes de irmos para ler esse provérbio, também diz, né, que a mulher e o homem também fomos criados à imagem de Deus e à semelhança de Deus, né, para a glória de Deus. Então, cada um de nós temos que ter esse amor, né, próprio em saber que Deus nos ama a tal ponto de termos feito e criado a sua imagem e semelhança, né? Nós contemplamos a imagem e semelhança de Deus. E isso nos tornamos também um pouco assim valorizados, né? Que nós não somos mero frutos do acaso. Há um Deus criador que pensou em cada detalhe, que te formou do jeitinho que você é, né? Com suas características, suas virtudes, suas habilidades. E isso é maravilhoso. Saber que há um Deus que nos criou e que nos mantém e que cuida de nós, né? Que nos fortalece naquilo que nós nos sentimos fracos, incapacitados. Deus nutre e fortalece-se nós e nos torna capacitados, nos torna bênção, né, na vida das pessoas que nos rodeiam. Então, em Provérbios, no capítulo 31, versículo 10, começa assim: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas, né? Então a gente percebe aqui o primeiro valor, né? Que Deus coloca que nós somos muito valiosas. Somos mais valiosos que pedras preciosas. A hora que houve brigas, né? Roubos antigamente pelo ouro, pela prata e outros, né? O rubi, que é tão valioso, um pedacinho, uma pedrinha tão pequena e vale tanto, né? E nós somos mais valiosos do que essas pedras preciosas. Então, nós precisamos nos sentir valorizadas, né, aos olhos do Senhor, porque cada um de nós é uma pessoa única, é inigualável, não há ninguém igual a você, né? Nós somos criadas pelo Criador para elevados propósitos, né? Deus estabeleceu cada um de nós um propósito de vida. E muitas pessoas hoje sofrem com sentimentos negativos relacionados ao valor próprio. Muitas pessoas hoje sofrem porque não se sentem valorizadas, não se sentem capazes, se sentem indignas, e muitas vezes, não, eu não consigo fazer isso, e se recua, né, naquele seu cantinho, e acaba, né, trazendo aquela angústia para dentro de si. E Deus quer que nós valorizemos em nós, a capacidade que nós temos de fazer muitas coisas. Não coisas grandiosas, mas as pequenas coisas que fazem total diferença nas pessoas que estão ao nosso redor. Basta nós colocarmos, né, nas mãos de Deus. E como filhos e filhas de Deus, cumpre-nos ter bem claro esse valor e dignidade. Então, quando nós nos sentimos valorizados por Deus, quando nos sentimos capacitados por Deus, nós podemos sim fazer grandes coisas, podemos sim atuar na obra do Senhor, realizando coisas que podem ser uma coisinha pequena que pode fazer total diferença na vida de outras pessoas. Então, em Ellen White, ela fala que Jesus o ama e me deu uma mensagem para você. Seu magnânimo coração de infinita bondade anela por você.
ele lhe envia a mensagem de que é possível recuperar-se dos ardis do inimigo. Pode-se conquistar novamente o respeito próprio. Você pode estar onde se considera não um fracassado, mas um vencedor, sobre a influência enaltecedora do Espírito de Deus. Apodere-se da mão de Cristo e não a deixe escapar. Então, quando nós estamos com Cristo, quando nós temos o poder do Espírito Santo, a sua influência enaltecedora dentro de nós, quando nós buscamos e permitimos, né, que Deus atue em nossa vida, que os frutos de Cristo desenvolvam em nós, nós sim podemos sim dizermos que somos amadas, né? E criadas por um Deus maravilhoso que está ao nosso lado. E com isso podemos vencer todas as barreiras. E podemos também vencer as lutas diárias. E que somos sim capazes de atuar na obra do Senhor, porque Cristo está ao nosso lado. Ele luta conosco, né? Ele está à frente de nós, ele vai à frente. Então nós podemos ter a certeza que todas as lutas que nós temos que enfrentar, nós não estaremos sozinhas, né? Sozinhos, porque Deus está ao nosso lado. Deus está ali lutando conosco e certamente seremos vitoriosos em tudo aquilo que achamos que não seremos capazes, mas com Cristo somos mais que vencedores, né? E você é muito preciosa. Cada ser humano tem um valor único e incalculável para o Senhor. Jamais esqueça disso, né? Então Deus conhece quantos fios de cabelo há em nossa cabeça, né? E olha que o meu são bastante. Então Deus conhece, né? Até isso. Para você ver cada detalhe, cada coisinha que Deus sabe sobre você, né? Ele te ama, te fez e conhece a você. E ele é o nosso sucesso, né? O nosso segredo, né? É Cristo ao nosso lado. É Ele que vai nos ajudar a vencer as lutas. Jamais teremos os nossos próprios esforços, mas junto com Cristo, somando Cristo ao nosso lado, podemos vencer muitas barreiras. E no versículo 11 diz o seguinte: o seu marido confia nela e nunca ficará pobre, né? Então aí vem a confiança. Como é feliz a mulher que é fiel a si mesma, aos seus valores, ao seu marido, ao seu filho, à sua família e amigos, né? Então ela é uma pessoa transparente, autêntica, ela tem uma conduta irrepreensível. Se for casada, pode-se dizer, eu sou do meu amado e meu amado é meu, né? Cantares 6:3. É um jardim fechado, uma esposa fiel. Não há coisa mais desastrosa do que a infidelidade conjugal. Ela abre feridas no coração do marido, dos filhos da esposa. Precisamos ser pessoas confiáveis. E isso tem muito a ver com nossa lealdade também às coisas de Deus. Então, quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, quando nós somos fiéis às coisas do Senhor, nós também tornamos também ser fiel ao nosso marido, ser fiel à nossa esposa, né? Porque primeiramente eu sou fiel a Deus. É Deus que está ali em primeiro lugar, né? Não adulterarás é a lei de Deus, né? Então mostra que a confiança, a fidelidade, ela é muito mais do que somente aquele esposo, mas é a Deus. Você honrando as pessoas, você também está honrando a Deus, mostrando também a fidelidade, né? Não sendo uma pessoa falsa, nem mentirosa, mas sempre vivendo com a verdade, com a conduta, né, da dignidade e passando essa confiança para as pessoas. Porque aquela pessoa que mente diariamente gera geralmente o quê, né? A gente não cria tanta confiança nela. Então, quando a gente é realmente autêntico, quando a gente fala a verdade, quando a gente é leal a Deus, a gente também procura ser uma pessoa também mais confiável. As pessoas confiam em nós. E também confiável com as finanças, né? Não haverá falta de ganho. Essa mulher é uma hábil administradora. A gente vê que muitos lares, hoje, o maior conflito nos lares vem relacionado às finanças, né? Então, saber consumir os nossos recursos com equilíbrio e sabedoria é muito necessário, né? Nós devemos buscar usar os nossos recursos, aquilo que vem às nossas mãos com sabedoria. Não apenas consumindo, consumindo e se acabando em dívidas, né? Isso destrói muitos lares, destrói muitas vidas. A gente fica preocupado com muitas ocasiões em que precisamos resolver esses conflitos. E não é assim que Deus quer que a gente viva, né? Deus quer que a gente viva de maneira organizada, tranquila, sem preocupações com contas ou devendo alguma coisa. Então, nós precisamos resolver a nossa vida financeira também, ter um controle nessa área financeira.
para que a gente não provoque esses conflitos familiares e para que a gente viva bem também, né? Desfrutando das bênçãos que Deus põe em nossas mãos, para que também possamos abençoar outras pessoas também. E no verso 12 a 23, diz assim: em todos os dias de sua vida, ela só faz o bem e nunca o mal. E no versículo 23, o seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar, né? E o que é ser uma bênção para alguém? E nesses versículos a gente vê que ela não só lhe faz bem e nunca o mal, todos os dias, ela só faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Como é essencial ser um refrigério na vida das pessoas ao nosso redor. Ser aquela amiga, aquela apoiadora, confidente, auxiliadora, uma bênção na vida da nossa família. Então, essas são virtudes, novamente, que a gente frisa, né? Que devemos seguir, de estar atuando, de estar buscando ser essa pessoa que vai dar um conselho, uma palavra de conforto, de encorajamento, às vezes duras, né? De verdade, mas que são necessárias para que a pessoa também tente a enxergar a sua vida e buscar melhorias, né, para que ela possa também estar buscando a verdade e conviver, né, com aquilo que é verdadeiramente correto. O sucesso do marido e dos filhos é devido à grande influência da mãe e da esposa, né? Aquelas palavras encorajadoras que torce pelo sucesso de seus queridos. Você consegue, você é brilhante, né? Tente outra vez, não desista, faça o seu melhor e Deus fará a sua parte, né? Então, está sempre incentivando, buscar animar a todos para que todos possam estar prosseguindo nessa carreira, porque a gente sabe que as lutas não são fáceis, as dificuldades sobrevêm sobre cada um dos nossos queridos, da nossa família, mas que nós sejamos essas mulheres motivadoras, encorajadoras e que possamos também buscar a coragem, né, em nós mesmos para nos encorajar, nos impulsionar em Deus e buscar em Deus também forças para poder ser essa bênção na vida das outras pessoas, encorajando, dando palavra de ânimo, de fortalecimento para que elas também possam prosseguir nessa caminhada cristã. E como sábia construtora, você está edificando a sua casa diariamente, né? Então vem essa pergunta: será que eu estou edificando a minha casa diariamente? Será que eu estou sendo deixada ser usada pelo cansaço, pelas debilidades do dia a dia? Será que eu estou me entregando, né, a isso? E muitas vezes eu murmuro, eu reclamo, eu não tenho muita paciência com as pessoas. Então, a gente tem que buscar refletir isso. Muitas vezes a gente, pelo cansaço mesmo, pela correria, porque esse é o nosso maior obstáculo hoje, é essa correria. São tantas atividades, tantas demandas que exigem sobre nós, principalmente as mulheres, né? Que muitas vezes trabalham fora de casa, tem que administrar uma casa, um marido, os filhos, né? E são tantas responsabilidades, tantas atividades, que muitas vezes a gente se pega, né? Pelo cansaço, reclamando, às vezes pela impaciente com os filhos, né? Às vezes a gente não dá tanta atenção e às vezes a gente pega assim, opa, né? Tem que parar um pouco, respira e busca forças em Deus para ter aquela paciência, né? Para ter aquele ânimo, para poder junto com a sua família construir, edificar o seu lar, né? Para o bem, para que todos possam ter também o ânimo, porque eu vejo que muitas vezes o clima do lar depende muito de como está o estado da mãe e da esposa. Se a mãe e a esposa não está bem, todo o lar é afetado também, né? Então, que a gente possa estudar, trabalhar, se realizar profissionalmente, porque isso é maravilhoso. E nunca deixar de priorizar, né, os nossos queridos, aqueles que estão ali próximos de nós, que convivem conosco em nossa casa, esposo, filhos, amigos, né, pais, aquelas pessoas que nos circundam, que a gente possa priorizar, né, esses relacionamentos. É como meu esposo faz, nós devemos construir pontes e não explodir pontes, né? E a gente constrói pontes assim, né? Com amor, com paciência, com os frutos do Espírito Santo em nós. Então, nós precisamos buscar diariamente a presença de Deus, porque somente Deus vai desenvolver esses frutos, que somente há nele, né? Então, nós precisamos contemplar a face de Deus, nós precisamos criar esse relacionamento com o Senhor. É como a gente vê, né? O marido e a mulher, depois de muito tempo de casados, eles já se pegam um com a mania do outro, né? Um já se sabe como o outro é, como o outro vai reagir, então a gente já sabe como lidar um com o outro. E assim é o nosso relacionamento, assim, quando nós passamos com Deus, nós aprendemos a vislumbrar o seu caráter, a sua maneira de agir, a gente convive com Ele, acaba também
adquirindo suas características, né? O caráter de Deus em nós. Então, nós precisamos, sim, buscar criar esse relacionamento com Ele, para que a gente possa fortalecer o caráter de Deus em nós. E no verso 13, diz assim: está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. E o verso 16 e 17. Examina e compra uma propriedade com dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uva. É esforçada, forte e trabalhadora, né? Então ela administra bem a sua vida e a cada dia trabalha para o bom andamento de sua casa, envolvendo a família e delegando tudo que esteja em ordem e a rotina, né, diária funcione. Então ela gerencia sua vida, seus dons e seus talentos com sabedoria, né? É uma mulher que sabe administrar todas as áreas da sua vida, administrar as finanças, seus dons, seus talentos. Talvez o problema da maioria, né, seja a correria, como eu falei. As atividades são tantas, e ter tantas atividades fora do lar e ainda cuidar do bom andamento da casa parece uma coisa assim totalmente impossível, né? Algo que a gente não consegue dar conta, mas que um bom planejamento e trabalho em equipe é a palavra essencial. E aí a gente deve anotar, delegar, né, e agir. Maridos, filhos e filhas também devem se envolver no cuidado e manutenção do lar, né? Então, como é importante essa parceria, não só sobrecarregar a mulher a fazer todas as coisas, mas também saber planejar. Então, a gente precisa, mas isso deve partir de quem? De nós, mulheres, saber anotar aquelas atividades que serão do dia a dia, né? Que serão essenciais, o que fazer, e assim a gente delegar também, né? Mostrar, ó, hoje você vai fazer isso, aquilo, você vai fazer isso, aquilo, outro, né? Vamos todos juntos colaborar. E tem aqui as 5 linguagens do amor, né? Um livro de Gary Chapman, que fala que uma dessas linguagens é o ato de serviço. Quer ver sua filha, irmã e esposa feliz? Pratique os pequenos atos de serviço que trazem beleza e apoio no dia a dia corrido, né, delas. Então, chegar em casa, depois a esposa cansada, às vezes o marido saiu um pouco mais cedo e vê aquela louça ali, nem lavar. Quando ela chegar, o que você acha que a sua esposa vai ficar? Feliz ou triste, né? Então, esses pequenos atos, às vezes um filho, uma filha, né, ajudando em casa também, vai contribuir para um bom andamento do lar, para que a esposa, a mãe, né, também fique bem. E sabemos que quando a esposa e a mãe está bem, todo o lar também fica bem. E isso nós devemos sempre estar buscando, né, trabalhando juntos. E no versículo 21 e 25 diz: quando faz frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Ela é forte, respeitada e não tem medo do futuro, né? Por quê? Porque ela simplesmente pensou em todas as coisas no seu devido planejamento, está organizada e não teme o futuro, porque ela está vivendo ali, o presente, se preparando cada dia, né? Usando a sua organização, o seu planejamento. Ela busca ter o tempo para Deus, tempo para o marido, tempo para seus filhos, tempo para o seu próprio, né, para o seu próximo, para si mesma, né? Isso tudo é administrar o nosso tempo. E parece assim muito difícil, né? Só organizar essa rotina é o nosso maior obstáculo, né? O que a gente pode fazer para ficar melhor, para render o nosso dia, para que a gente possa dar conta de tudo isso, é necessário um planejamento e organização. E isso é fundamental. A gente não pode deixar as coisas acontecer. Ah, hoje acordei, o que eu vou fazer? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E fica buscando, e muitas vezes chegou aí, faltou isso, faltou aquilo. Por quê? Porque não teve aquele planejamento. Então, é necessário, né, ter esse planejamento, estabelecer as prioridades, ser disciplinada, né? Não deixar assim, as coisas para amanhã. Não, vou fazer isso hoje, porque amanhã já vai acumular, então vai ficar coisas maiores. Então, é sempre importante essa mulher, né, de Provérbios 31, que busca todos os dias aquela questão de deixar a preguiça de lado. Realmente essa é a palavra, né? Não podemos ter preguiça, porque se a gente deixar essa questão, vou deixar a louça para depois, vou deixar aquilo para aquelas roupas para lavar depois. Não, é pegar e agir mesmo, né? Então a gente não pode fugir daquele planejamento, porque isso vai prejudicar a nós mesmos, vai trazer um acúmulo de atividades, né? E aquela questão de delegar, né? Eu peço aos meus filhos, ó, pega essa roupa, coloca na máquina, estende aquilo no varalzinho, e ali vai fazendo ali, você vai olhando, né? Quando são pequenos, quando já vai ficando adultos, já fica mais fácil de ajudar.
mas mesmo assim a gente tem que estar sempre de olho, né? Sempre buscando que eles façam o melhor e estar em cima, mas faz parte, né? Então, essa questão, ela sorri diante do futuro, né? Então, a gente buscando viver o presente, o hoje, com determinação, com garra, com coragem, né, mulheres? E no verso 11, no verso 20 diz assim, ajuda os pobres e os necessitados. Então, ela ainda é generosa, né? Não pensa somente em si, não é uma pessoa egoísta, mas exerce empatia com as necessidades dos outros. E nosso dinheiro e bens não são apenas para serem usados com as nossas próprias necessidades e desejos, mas compartilhados com os outros, né? E aí vem a questão também do exemplo, do serviço, né? De mostrar que nós podemos ajudar, sim, outras pessoas. Às vezes você ganha alguma coisa, assim, fui no local, ganhei um bolo, né? Fiquei muito feliz. Mas ao retornar para casa, eu vi uma família, assim, que estava ali na rua, necessitada, e eu presenteei com esse bolo, né? Que alegria essa família fez, assim, um bolo, nossa, eu recebo tanto um sopão, né, tanto uma comida, assim, pão e arroz, mas um bolo, assim, de vez em quando, né, a pessoa chega e ficou, obrigada, né, ficou muito feliz e tinha crianças ali. E como é gostoso a gente partilhar também dessa alegria, de buscar, né, suprir também a alegria dos outros, né, de buscar de transmitir essa felicidade para que outros também possam sentir. Então, nós fomos abençoados para abençoar outras pessoas, né? E aqui fala na ciência do bom viver que em toda a nossa obra, o princípio do desinteresse pessoal é revelado na vida de Cristo, de ser desenvolvido, né? Então, Cristo, ele viveu uma vida de serviço, né? Ele servia aos outros, ele buscava, né, mostrar o amor de Deus, e falar do amor de Deus, de suprir as necessidades do outro. E assim, nas paredes da nossa casa, que fala nos quadros, na mobília, devemos ler: recolhe em casa os pobres desterrados. Em nosso guarda-roupa, cumpre-nos ler: veste o nu. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver traçado: reparte o pão com o faminto. Então, quando nós olhamos, né, as coisas que nós temos, que nós tanto fomos abençoados, nós também devemos usar essas bênçãos que Deus nos deu para abençoar também a outros, ser canais de bênçãos, né, na vida dos outros. E no versículo 26, continuando no capítulo 31 de Provérbios, diz: fala com sabedoria e delicadeza, né? Então, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Sua voz e palavras edificam, ela é uma conselheira sábia e olha para a vida com a perspectiva de Deus, né? Na perspectiva de Deus. E passa uma visão correta para os seus filhos. Como precisamos de mães de fé, simples e genuína, mães que deixem o maior legado aos seus filhos, o amor e a obediência a Deus. Um exemplo, né, que aqui está destacando é a mãe de Moisés. Joquebede era uma mulher escrava e a sua porção na vida era humilde e os seus encargos eram pesados. Mas com exceção de Maria de Nazaré, por intermédio de nenhuma outra mulher, recebeu do mundo a maior bênção, sabendo que seu filho logo deveria sair de sob seus cuidados para passar aos daqueles que não conheciam a Deus. Da maneira mais fervorosa, se esforçou ela por unir a sua alma ao céu, procurou implantar em seu coração o amor e a lealdade para com Deus, e fielmente cumpriu esse trabalho. Aqueles princípios de verdade que eram a preocupação do ensino de sua mãe e a lição de sua vida, nenhuma influência posterior poderia induzir Moisés a renunciar. Então você vê a perseverança, né? Às vezes a gente fala, mas uma vezinha só, deixasse vencer pelo cansaço, né? Deixasse de lado, mas você vê que a perseverança, aquela preocupação de se manter ali firme, né? Um rei, quando está no seu trono, ele nunca vai demonstrar fraqueza, né? E assim a gente se vê também como nós, aquelas mulheres que estão ali, né? Tipo a coluna da sua casa, o baluarte ali, que deve ser erguida. E a gente se demonstra a cada dia essa preocupação de ensinar, de buscar, né? Colocar, inculcar nas mentes dos nossos filhos, a fortalecer também o nosso marido na caminhada cristã, ou o marido da sua esposa na caminhada cristã, de se manter firme ali em Deus e ter essa preocupação. Ela foi a essência, né, de buscar viver isso. Às vezes a gente vê assim, cansado,
ai, tão cansado, será que tá valendo a pena, né, fazer tudo isso, acordar cedo, buscando a Deus, ensinando os nossos filhos a ter o gosto, o prazer de ler a palavra de Deus como seu livro preferido, né, na sua vida. E a gente muitas vezes vê aquela luta, né, de estar ali buscando que eles venham, que eles tenham a atenção de estar ali estudando, de estar junto, buscando amar ao Senhor e as coisas do Senhor, né? E a gente vê bates por coisas, mas a perseverança, de persistir, de não desistir, é o segredo também do ensino, né? Da lição que nós podemos desenvolver na nossa influência de vida nas pessoas. Porque a gente não está renunciando, a gente não vai abdicar de estar ali, né? Firme no nosso posto, buscando o quê? Edificar o nosso lar, de fortalecer aqueles que estão ao nosso lado. E essa foi uma preocupação, né? No coração daquelas mães que estavam sob os seus cuidados, de estar direcionando a vida daquele ser, né? Iria se tornar uma grande influência no futuro na vida de outros e até aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não estavam, já conheciam a verdade com que eles foram educados. E nós estamos assim, né, convivendo num mundo em que muitas pessoas não conhecem a Deus. Muitas pessoas não têm a prática da palavra de Deus e muitas vezes até ridicularizam a palavra de Deus, né? Dizem que riem das coisas de Deus. E nós temos que enfrentar muitas vezes essas situações e fortalecer aqueles que estão passando por essas questões, né? Muitas vezes na empresa, alguém ridiculariza porque guarda o sábado, e aí fala muitas coisas, né? Que abalam as pessoas por dentro, que machucam, e você tem que estar ali, né? Com uma palavra de apoio, de sustentar, porque muitas pessoas hoje estão machucadas à nossa volta. A gente percebe que há muitas pessoas feridas e que nós podemos ser, sim, essa palavra de essas pessoas que estão ali passando a generosidade, o apoio, né, o incentivo, e sermos também essas mulheres sábias, né, que palavras que falem com sabedoria e que ensinem com amor. E o mundo deve muito a você, né, mãe, mulher, a nós todas, avós, especialmente a você que é mãe e pai ao mesmo tempo, a você que faz o seu melhor para deixar um legado precioso, né? Os meninos e meninas de bem, a formar esses caráteres, essas personalidades que elas irão, com certeza, assim, desenvolver para o reino de Deus, né? E o desafio moderno à maternidade é um desafio eterno, o de ser mulher temente a Deus, né? Então, esse é o nosso maior desafio, é buscarmos temer, né, ao Senhor. O temor ao Senhor é a sabedoria, né? É a sabedoria de buscar, então, a sabedoria é buscarmos o temor a Deus, né? De estarmos sempre na presença do Senhor, estar buscando ter o Senhor ao nosso lado. E assim como mulheres e assim como homens que chegam mais perto de cumprir o seu papel dado por Deus no lar do que qualquer outro lugar, né? Então Deus está no nosso lado e por isso nós devemos buscar nele essa força, esse apoio para podermos vencer a cada dia. E necessitamos tanto de mulheres como de homens que preferem ser moralmente certos do que politicamente corretos, né? Que compreendem a sua missão educadora no lar e então investem na transferência de sua fé e dos valores do reino de Deus para seus filhos com a máxima prioridade. Então essa deve ser a nossa prioridade maior, né? Edificar o nosso lar, buscar os nossos filhos temer ao Senhor, e para isso precisamos de coisas simples, como momentos diários de oração, tempo com Deus, para ler e meditar em sua palavra e criar conexão com o céu, né? Estabelecer essa ponte com o céu, onde nossa natureza pecadora seja constantemente transformada. Praticar o estar a sós no silêncio, né? Longe das luzes da tecnologia e de tanta informação, exercitar o meditar e o parar, que estão tão fora de moda, né? Parar um momento e exercitar esse estar com Deus, né? Meditando em sua palavra, conversando com Deus em oração. Isso precisamos perseguir diariamente. Assim acontece com o que lemos no versículo 28. Seus filhos se levantam e a elogiam. Muitas mulheres e mães são exemplares, mas você a todas supera, né? E aí finaliza o capítulo 31 de Provérbios. Então, que nós, mulheres e homens também, possamos temer a Deus, né? Buscando a Deus diariamente, buscando a presença de Deus e criar essa conexão com o céu,
porque é isso que vai nos trazer a perseverança, perseverar a cada dia, não desistir nenhum, né, em jamais, e buscar fortalecer em nós e também nossa família os atributos de Deus, o amor de Deus, né? E as virtudes da mulher virtuosa de Provérbios 31, nós podemos também aprender com ela e desenvolver em nós. Muitas vezes a gente lê esse capítulo e diz, essa mulher não existe, né? Parece um alvo inatingível, e isso é totalmente equivocado, né? Cada uma de nós tem as suas particularidades e as suas virtudes. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor para que cumpra seus sonhos em nossa vida, passamos a viver com Ele e para Ele, né? Nossa mente e coração são guiados pelo Espírito Santo e nosso querer é rendido à sua vontade. Então, nossas palavras são carregadas de respeito e bondade. Não vivemos à toa, sem propósitos. Não usamos nossos bens e tempos de qualquer jeito. Nos tornamos um canal de bênção e luz. Onde estamos, seja na família, na igreja, no trabalho, na escola ou sociedade. Seja como filhas, irmãs, esposa, mães, pai e mãe, avós, sogras e noras, tias, como pessoas, né? Nós devemos sim buscar forças em Deus, né? Os atributos de Deus em nós, para que sejamos guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a mensagem que eu trago hoje para vocês, que nós devemos sempre buscar, a perseverar, né? Buscar os frutos do Espírito Santo, buscar em Deus, né? Essas tantas qualidades que nós falamos hoje, para que Deus possa estar sempre ao nosso lado e que nós possamos vencer e construir o nosso lar, né? Com amor, com paciência, com dignidade, e mostrando, né, a todos que aqui a nossa família, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias, e que possamos buscar sempre ter essa comunhão, a conexão com o céu, para juntos vencermos até o fim, né? Deus abençoe a todos, e agora eu convido a Dorinha para orar conosco. Glorinha. Ah, tá. É Glória. Mas é porque o nome dela é Glorinha. Glorinha. Então, Glorinha vai orar conosco. Oremos. Nosso bom e eterno Pai, nós somos agradecidos, Senhor, por mais uma semana que temos pela frente. Agradecidos por nos acordar esta manhã e termos a oportunidade de participarmos do nosso culto do Gol Six. Muito obrigada, meu Deus. Queremos também te agradecer pela Débora, pela participação dela, por termos ela neste grupo, nesta família, e pela mensagem tão bonita que ela trouxe nesta manhã. Nos ajude, meu Deus, que cada mãe, cada esposa, cada mulher deste grupo possa ser abençoada e coloque as suas vidas em tuas mãos, para sermos transformados por ti. Que nós possamos ser realmente um exemplo, que nós possamos trazer uma boa influência aos nossos, a quem amamos, e que no nosso lar nós possamos ter, Senhor, no coração o amor e o espírito de serviço, possamos servir aos que nós amamos, possamos ser um exemplo para os nossos filhos. Abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos esposos, que todos possam ser ajudados, nós possamos ser uma bênção na vida deles. Meu Deus, é muito difícil